Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zeropod. Hoje vamos começar uma nova rubrica dedicada aos estágios de verão, que vai correr nas próximas semanas, e em que vamos lançar um episódio por semana com pessoas que fizeram estágios em diferentes empresas. E vamos começar com o Manel, que fez um estágio na GMV no verão passado. Por isso venham a ouvir a experiência dele. Bom dia, Manel. Obrigado por teres aceitado o meu convite para vir aqui falar da tua experiência de estágio. Olá, Afonso, obrigado pelo convite. Vou começar por te pedir que faças um pequenino resumo de como é que foi a chegada ao estágio, ou seja, como é que foi o processo, em que ano é que fizeste, como é que lá chegaste, onde é que procuraste, por aí fora. Eu no final do terceiro ano, ou seja, do terceiro para o quarto, eu já andava à procura de um estágio. Achei que era importante ter tipo uma experiência e comecei a candidatar-me, a procurar algumas coisas no LinkedIn, mas também não encontrei muita coisa. Também como eu tinha acabado agora a licenciatura e ainda não sabia bem o que é que gostava, andava um bocado perdido, acabei por me candidatar até ao estágio da Vodafone, fiz os testes, mas não entrei. Então pronto, eu fui cá para o ano seguinte. Então pronto, do quarto para o quinto ano, do quarto para o quinto ano, decidi outra vez, sim, eu desta vez quero mesmo estagiar, desta vez não vou adiar, e andei outra vez à procura das coisas no LinkedIn. No LinkedIn existe muita coisa, mas é um bocadinho, eu pelo menos tive dificuldade em encontrar coisas que fosse da minha área. Eu queria alguma coisa na área de telecomunicações ou de GNSS e tive alguma dificuldade em encontrar estágios, pronto, nessa área. E depois surgiu também os mails que nós agora também recebemos há pouco tempo do técnico, os mails do Job Bank, e fui lá ver, também já tinha alguma experiência, alguns amigos, um amigo meu também já me tinha falado naquilo e que era bom, e eu, ok, então vamos lá ver. Andei lá à procura dos estágios e vi os estágios da GMV. Eles tinham 5 ou 6 propostas diferentes para equipas diferentes e pronto, achei bastante engraçados e acabei por me candidatar. Acho que foi a 2 ou a 3 deles. Foi a 3, 2 deles eram para a mesma equipa, mas com trabalhos supostamente distintos, e depois o terceiro era para uma outra equipa. Eu candidatei-me então a esse, pronto, fiz essas candidaturas. Eles demoraram bastante tempo a responder, eles demoraram para aí um mês e meio a dar uma resposta. A resposta deles foi, eu recebi um telefonema do Departamento de Talent Acquisition da GMV. O departamento ou era na Roménia ou na Bulgária, pronto, foi uma senhora daí que me telefonou e tivemos a falar um bocadinho. Ela teve a perguntar-me o que é que eu gostava de fazer, o que é que eu gostaria de fazer no estágio, se eu conhecia a GMV, se eu sabia o que é que eles faziam. Também me perguntou se eu estaria disposto a fazer a teste com eles, se eu estaria disposto, por exemplo, a depois, se eu estaria disposto a quando acabasse o estágio, continuar a trabalhar com eles. E aí eu fui completamente sincero, disse que não, como o objetivo era primeiro acabar o curso e não houve problema nenhum em relação a isso. E depois, então, de ter essa entrevista com essa senhora, a senhora disse-me que eu ia ter uma entrevista técnica, que eles me iam telefonar mais tarde. E no meu caso acabou por acontecer, passado 1, 2 semanas, o líder do departamento a que eu me estava a candidatar, ou seja, uma das propostas que eles depois eu tinha-me candidatado a 3, e eles fizeram uma seleção desses 3 a dizer o que é que eles achavam que era mais útil para mim, o que é que eles queriam que eu fizesse. Então eles escolheram uma das propostas, o líder do departamento dessa equipa telefonou-me, tivemos uma entrevista técnica, não foi bem uma entrevista técnica, foi uma entrevista bastante simples, bastante informal, que foi o objetivo era dar-me a conhecer o que é que a equipa deles fazia, o que é que eles estariam à espera de mim, porque na GMV, pelo menos nesta equipa, eles têm já um projeto para estagiários de verão, digamos assim, em que o rapaz que esteve lá no ano anterior ao meu tinha começado um projeto e o meu objetivo foi continuá-lo, acrescentar mais ferramentas ao que ele já tinha feito. E no fundo essa entrevista foi mesmo dar-me a conhecer o que é que eu ia fazer, o que é que eles fazem, perguntar-me se eu estava interessado, se tinha outras ideias. E pronto, e a partir daí acabei por ser selecionado e depois foi o normal de falar com os recursos humanos através de e-mail, a combinar datas, a assinar um protocolo, porque como eu fiz a candidatura através do Job Bank, existe um protocolo entre o Job Bank, o técnico e a empresa.
e tem lá todas as condições do estágio e também tem lá todos os meus deveres e pronto, e toda a gente tem que assinar esse papel, então foi feita toda essa logística e depois eventualmente comecei o estágio. É muito engraçado. E tu mencionaste que te candidataste a 3 oportunidades e depois eles Yeah. fizeram uma seleção com base no teu perfil, o que é que achavam, como tu Uhum. achavas melhor. Essa seleção foi nessa primeira entrevista telefónica que tu mencionaste, ou achas que foi algo interno que depois, quando tiveste a entrevista técnica, já estava direcionado para aí? Acho que foi mesmo, foi o próprio departamento de Talent Acquisition que, quando eu recebi o primeiro telefonema, eles próprios já me tinham. Não, deixa-me pensar melhor. Não, eu acho que durante o primeiro telefonema, eles perguntaram qual é que a senhora, sim, exatamente, eles perguntaram qual dos 3 é que eu preferia, qual dos 3 é que eu tinha preferência. E, e pronto, eu disse qual deles é que tinha preferência e eles próprios depois, e ela própria depois disse, sim, de facto nós também, ou seja, eles já tinham uma ideia do que é que queriam para mim, eles já tinham uma preferência para mim, mas também quiseram saber se era mesmo o que eu preferia entre os 3 ou não. Mas, mas eu acho que foi bom candidatar-me. Eu sei que depende depois também das várias empresas, mas para mim acho que foi bom candidatar-me a diferentes oportunidades, porque eu próprio na altura não tinha bem a certeza do que é que queria, então adiei também essa decisão. Pois é, é engraçado porque há algumas empresas, já ouvi algumas histórias que muitas vezes, não, este tipo está-se a candidatar a muitas coisas, é só porque está a Yeah. tentar uma oportunidade a todo o custo. Mas depois também há essa outra vertente, mas acho que isso é mais em empresas maiores que têm muitos candidatos, talvez. Porque acho que nestes casos, talvez, como disseste, seja benéfico, não é? Tens esse leque de possibilidade e depois eles também encaixam o teu perfil naquilo que tu. Exatamente. Sim, Pois. eu sei que, por exemplo, nas propostas da ESA, a maior parte, eles têm mesmo lá explicitamente, não vale a pena candidatar-te a mais do que 2. Mas neste caso, eu acho que até foi bom porque eu tinha as minhas preferências, mas eles próprios, com o meu perfil, tinham preferências para mim. Então foi bom, tive mais oportunidades, ou seja, eles podiam me colocar em mais sítios e acabaram por escolher o que lhes dava mais jeito, digamos assim. Obviamente tendo em conta o que eu queria também. Claro, pois, isso é muito interessante e é algo interessante a ter em conta porque, pronto, é diferente consoante as empresas, consoante as Yeah. instituições. E é interessante saber isso de antemão ou tentar informar-se sobre isso para saber qual é mais ou menos a política para ver se estamos a fazer algo correto ou não. E Sim, não custa nada. Diz, desculpa. outra coisa que não falaste, mas acho que é importante, que é depois, uma vez selecionado, uma vez acertadas as datas, quanto tempo é que foi o teu estágio? Cobriu o verão todo? Qual é que era a carga de trabalho? Era full time? Assim, alguns detalhes sobre o teu. Ok. Era presencial, não era? Neste contexto de pandemia? Pronto, posso tirar já isso da mesa. Não foi presencial, foi remoto, porque a própria empresa estava toda a trabalhar remoto, ou seja, não era só eu que não ia lá, estavam todos a trabalhar a partir de casa, eu não ia para lá sozinho. Um, nós tínhamos, posso dizer como é que foi só essa logística, eles trabalhavam a partir do Teams e tinham um chat com toda a equipa e pronto, eu tinha todo o contacto que precisasse, qualquer coisa eu escrevia no chat, preciso de ajuda, alguém da equipa estaria pronto para fazer uma videochamada comigo. Por isso, apesar de não ter sido presencial, eu tive esse acompanhamento. Claro que estou mais à vontade, no sentido, tenho mais liberdade. Eu é que controlo, não tenho ninguém atrás de mim a ver se eu estou a trabalhar ou não. Em termos da duração, o meu objetivo era que durasse, pronto, desde julho até setembro e acabou por ser isso. A GMV os estágios da GMV, eles costumam pôr um limite máximo de 2 meses, eles não costumam fazer mais pronto, acabou por acabei por fazer mesmo 2 meses também. Eles foram muito flexíveis em termos de quando começar e quando acabar. Eles perguntaram-me explicitamente, então quanto tempo é que queres fazer, quando é que queres começar e quando é que queres acabar. E eu acabei por. Eles tinham outros estagiários e todos os estagiários estavam a começar mais ou menos na mesma altura, então pronto, eu também acabei por começar mais ou menos na mesma altura, que foi no final da época de exames, por volta do início de julho e fui até o início de setembro. O que é que me tinhas perguntado mais? Desculpa, esqueci. Não, acho que isso é o principal da duração Ok. e é interessante saber essa flexibilidade, ou seja, para acomodar Sim, da época de exames, não é? Para te deixar acabar, consoante os recursos, tendo ou não. Isso é interessante. sim, E, até mesmo eu quando comecei ainda não, desculpa, mas eu quando comecei ainda não tinha sido a época de recursos, ou seja, eu é que disse que podia começar antes, eu se quisesse podia ter estendido mais, mas
tive a salvaguarda disse ao meu orientador do estágio, olha, eu posso precisar de fazer um ou outro recurso, pronto, vou precisar dessa tarde ou desse dia, há algum problema e não, pronto, acabei por não precisar, mas da parte deles também não havia qualquer problema. Eles, Isso é ótimo. Pois, essa eles foram muito flexibilidade. flexíveis nesse sentido. Claro, principalmente nessa altura que todos temos calendários diferentes, não é? E as próprias empresas têm calendários diferentes. Uma coisa que eu também tenho algum interesse é a empresa, porque normalmente nas empresas as pessoas estão de férias em agosto, ou tradicionalmente, ou é quando a maior parte das Exato, pessoas estão de férias. Isso aconteceu? exato. Sentiste isso muito um impacto grande no teu trabalho? Como é que foi essa dinâmica? Aconteceu um bocadinho porque o meu orientador teve de férias 2 semanas. Eu tive lá 8 semanas, vá, pronto, 2 meses, e ele teve de férias, acho que foram 2 semanas, sim. Mas, certo, acho que foi um bocadinho difícil quando isso aconteceu porque não estávamos presencial, ou seja, hum, como é que eu vou te explicar? Ou seja, eu precisava de acesso a determinadas coisas, dava-me jeito de ter acesso a determinadas coisas. Se estivéssemos presencialmente, mesmo que uma orientador não estivesse lá, seria muito fácil a logística. Só que isto também era uma coisa nova para eles, ou seja, eles próprios também não sabiam bem como gerir a situação de já ser à distância e depois o meu orientador ir de férias. Então, sim, aconteceu isso, mas tirando essas coisas específicas que eu precisava mesmo de permissão de um orientador para utilizar, por exemplo, ferramentas da empresa que eu precisava mesmo que ele me autorizasse a criar uma conta, etc. Sempre que eu precisava de alguma coisa de dúvidas, também estava lá o resto da equipa que deu step in quando o meu orientador não estava lá. Mas de qualquer das maneiras, pronto, apesar do meu orientador ter estado 2 semanas fora, qualquer coisa que eu precisasse mesmo muito, eu podia mandar-lhe uma mensagem e ele vinha uma hora, meia hora. Aliás, aliás, durante as férias dele, nós chegámos a ter algumas reuniões. Durante as férias dele, ele chegou, como ele também era o líder do departamento, não podia estar completamente fora 2 semanas. Quando ele vinha, ele guardava mais ou menos uma horita para falar comigo, para vermos o nosso progresso, ou seja, mesmo tanto de férias. Afeta-me um bocadinho, mas pronto, também era uma situação nova para eles e como também era uma situação nova para eles, eles acabaram por conseguir gerir a situação de não me deixaram o meu orientador não me deixou completamente sozinho, mas para além disso também tinha lá o resto das pessoas, obviamente. Uhum. Pois, é interessante e é sempre uma dinâmica, imagino, difícil de gerir, mas é bom saber que tenha corrido bem e que houvesse Yeah. também essa flexibilidade. E agora gostava de passar para uma outra parte, que é, tu mencionaste assim brevemente na introdução que fizeste, que é a parte do processo para chegar ao estágio. E em particular tu disseste que eles demoraram algum tempo a Uhum. tomar contacto contigo, ou seja, tu candidataste através da proposta que estava no Jovem, e só passado um mês e tal é que entraram em contacto contigo. Como é que foi essa altura? Tu disseste que também tinhas candidato a outras coisas através do LinkedIn, Exato. imagino que também tenhas feito através do JobBank. Como é que foi gerir essa dinâmica de outras propostas? Como é que tu sabias que eles iriam te contactar eventualmente? Ou já estavas duvidoso que se Não. calhar já tivesse passado o tempo? Como é que Sim, foi essa sensação nessa altura de seleção? sim, a certa altura eu achei simplesmente vai ser mais um ano que procurei e vou ficar outra vez sem fazer nada. Ah, mesmo do LinkedIn eu não recebi respostas praticamente nenhumas, nem sims nem nãos. Acabei por receber uma chamada quando já estava na GMV, recebi uma chamada de uma empresa pronto, a perguntar se eu ainda estava interessado. E, obviamente eu disse que já não dava, não é? Ah, em termos do Job Bank, eu agora não tenho a certeza, eu acho que me candidatei a mais uma, duas posições para além da GMV, mas que também não obtive resposta, acho eu. Ou seja, a única realmente que me respondeu durante os prazos foi a GMV. Obviamente eles demoraram para aí um mês e meio, mesmo assim, durante esse mês e meio de espera, eu andei à procura de mais opções no LinkedIn, no JobBank, ver o que é que aparecia, mas sempre um bocadinho na esperança de, bem, pode ser que eles me aceitem porque era este que eu gostava de fazer. E, e sim, mas acho que o normal é, pronto, depende sempre muito das empresas e depende da altura em que nos candidatamos. A ideia que eu tenho, pelo menos, é que eles deviam ter prazos definidos. A partir de uma certa altura, fecha as candidaturas, vamos ver quem é que se candidatou. E se calhar eu candidatei-me muito cedo, não sei. Daí essa demora. Mas, mas sim, já estava um bocadinho preocupada de será que me vão responder ou não. Pois, eu acho que isso é uma preocupação comum, não é? Em todas as pessoas de Sim, candidatam. Tem sido um denominador comum de toda a gente que fala em candidatar-se para empregos, estágios,
que é sempre demorado e por vezes é sempre frustrante, não é? De não recebemos nenhuma resposta, ou recebemos um não Sim, é passado um isso. mês, mas pronto, também a resiliência também é importante nestas coisas e Sim, eu acho que o importante, pronto, é não pararmos, no sentido de, no meu caso, acabou por correr bem. Uma das primeiras opções que eu tive, acabou por ser aceito numa das primeiras opções que me tinha candidatado, mas tal como aconteceu com outras empresas, eles podiam não me ter respondido. Acho que é importante, à medida que o tempo vai passando, ir procurando novas oportunidades, ver, ok, não me estão a responder daqui, já passou um bocadinho, vamos ver se não existe, vamos procurar, vamos candidatar também a esta, não ficar parado à espera de meter todos os ovos no mesmo cesto, porque foi isso que me tinha acontecido no terceiro ano, eu tinha-me candidatado 2 estágios no máximo, não fui aceito, e pronto, e acabei por ficar sem nada. E uma coisa que acho que também é importante é, neste momento nós estamos em abril, não é? Não deixar as coisas adiar, porque as empresas começam a fechar, não digo os contratos, mas pronto, a definir os estagiários nesta altura, e se começamos a adiar muito, se só tratamos destas coisas em maio, junho, acabamos por ficar com nada. Acho que é importante, se for para candidatar a estágios, se uma pessoa perceber, ok, eu quero mesmo estagiar agora este verão, tem que ser agora e não deixar para depois. Uhum. Pois isso são dicas muito importantes, porque é fácil uma pessoa as coisas passarem ao lado, não é? E se Sim, a pessoa não tiver cuidado e não tiver essa preocupação, pode perfeitamente perder as oportunidades, simplesmente. É. E agora, outra coisa que eu também gostava de perguntar é, agora, este foi uma perspectiva pré-estágio, agora uma perspectiva pós-estágio, ou seja, durante o teu período de estágio e quando estavas a terminar, eu sei que no teu caso isso aconteceu, gostava de falar um bocadinho sobre isso, sim, houve uma proposta para continuares, como é que eles, ou seja, dizer, oh, já tinhas dito, não, eu quero fazer acabar o o curso curso, mas, primário. por exemplo, para fazer a tese ou para, depois de acabares o curso, vires trabalhar com eles, houve essa abertura, como é que foi esse diálogo, como é que foi essa Sim. dinâmica? Durante o estágio, o meu orientador de estágio sempre foi muito proativo nesse sentido. Ele sempre propôs a possibilidade de eu fazer teste com eles. Ah, Até foi sugerindo alguns temas, entretanto, e de certa forma a tese que eu estou a fazer neste momento neste momento ainda não estou a trabalhar com a GMV, é uma possibilidade depois integrar a GMV na minha tese, mas o tema que eu estou a fazer neste momento foi sugerido por eles. Ah, sim, ou seja, eles nunca me pressionaram para, ok, quando acabares o curso e não sei o quê, vem trabalhar para aqui, isso nunca aconteceu, mas a parte da tese sempre com muita flexibilidade, sempre do género, se tu quiseres, nós estamos disponíveis teríamos gosto de fazer a tese contigo. E de certa forma também foi bom porque eu sempre vi o fazer a tese com uma empresa como algo positivo. E o facto de não ter de ser eu a ir atrás e serem eles a, 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 a ter o cuidado de me dizer: olha, nós gostávamos de fazer a tese contigo, se estiveres interessado, estamos a gostar do teu trabalho, foi bom. E pronto, neste momento não estou exatamente a fazer teste com eles, mas estou a fazer o tema que eles me sugeriram. Por isso, Pois, isso é muito interessante e é muito, ou seja, no teu caso fizeste o estágio no quarto ano, que é também já próximo daquilo que é o final do curso, não é? A tese, e isso também é algo importante, ou seja, é mais fácil também, porque se estivesse no segundo ano também era alguma sim, universidade diferente, não. se calhar não Eu, eu, existia a- essa abertura. eu acho que o timing de fazer o estágio, ou seja, do quarto para o quinto ano, é o ideal. Pelo menos para mim foi o ideal. Porque até ao terceiro ano, até ao quarto ano, ou seja, eu tentei um estágio do terceiro para o quarto, até ao quarto ano nós temos sim, temos algumas bases, sabemos fazer coisas, mas eh, pelo menos da minha parte, pronto, de telecomunicações GNSS eu também não tinha tido nada, ou seja, até ao quarto ano eu não sabia exatamente aquilo que queria e o que é que eu gostaria de fazer num estágio. Eu na altura estava à procura de um estágio que fosse geral, experimentar um bocadinho de tudo. E eu acho que eu ganhei por fazer um estágio numa altura em que eu já sabia mais ou menos o que é que eu gostava e fazer um estágio já específico naquilo que eu gostava. Não, obviamente isso não invalida que eu não pudesse ter feito também um no terceiro, ou seja, fazer no terceiro e no quarto, mas eu acho que em termos de acho que seria sempre mais valioso o estágio que eu faria no quarto ano, do quarto para o quinto, do que um hipotético que eu tivesse feito do terceiro para o quarto. Uhum. Pois, isso também é uma perspectiva muito interessante. Eu acho que, assim, eu agora gostava de acabar com essa parte, assim, tu já foste ao longo da conversa dizendo muitas dicas, resumindo um pouco, não pôr os ovos todos no mesmo cesto, não é? De Sim, sim. candidatarmos a várias coisas, porque é sempre
provável que não sejamos aceitos, e aí seria chato não termos nenhuma oportunidade. Sim. Esta questão de fazê-lo no quarto ano, não ao invés de fazê-lo noutros anos, mas sendo o quarto ano se calhar o Sim, momento acho mais que quarto complicado, ano. quando é a parte mais técnica. Que outras dicas e outros conselhos é que tens para quem esteja a procurar um estágio, quem esteja a pensar fazer um estágio? Hum, já dei muitas. Se não tiveres mais nenhuma, acho que já chega, mas era só se tivesse assim mais alguma presente. Não sei. Acho que é mesmo isso, é tentar procurar muitas opções, porque, pronto, infelizmente, como nós sabemos, o não responderem é comum e vale mais a pena ter várias opções. E depois, durante o estágio, aproveitar o estágio para fazer contactos com a empresa, não significa, não significa que depois se vá trabalhar para lá, ou etc., ou que se queira dar continuidade, mas é sempre bom ter alguns contactos, mais na fase de recrutamento. Acho que darem uma olhadela ao Job Bank, não querendo fazer publicidade, mas pronto, foi a maneira como eu arranjei um estágio. Acho que está muito, como as ofertas estão todas lá, bastante explícitas, está tudo muito disponível, é muito fácil candidatar-se e à partida, como as propostas também são feitas ao técnico, é porque as empresas têm o mesmo interesse nos alunos do técnico, por isso a probabilidade de obter uma resposta, mesmo que seja negativa, é sempre maior do que fazer candidaturas a partir do LinkedIn ou dos próprios sites das empresas. Uhum. Sim, viste, é uma data de sugestões novas que me deste e muito valiosas. Olha, obrigado, Manel, pela disponibilidade e Obrigado. boa sorte agora com a tese, com o futuro, quem sabe na GMB ou noutro sítio qualquer, que tudo corra bem. Obrigado, Afonso. Até lá.